Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui uma vez mais para mais uma reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura diária de hoje, sábado, se encontra em dois versículos bíblicos. O primeiro é na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 2, que diz assim: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, e a lista segue, né? E o segundo texto está na terceira epístola do apóstolo João, no versículo de número 9, lembrando que 3 João só tem um capítulo, né? Então, o versículo 9 diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe, né? Ou seja, esses versículos aqui está explicando sobre nós termos cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. O que é narcisismo? É ser amante de si mesmo, tanto no texto de Timóteo 3:2, como na atitude desse irmão aqui, que na verdade não dava um bom testemunho de crente, o Diótrefes, que ele queria ter a primazia na igreja, né? Que ele queria ser a pessoa mais importante. Nós não podemos ser assim. Às vezes, nós somos amantes de si mesmo e achamos que as mídias sociais é para a gente se aparecer, né? Para fazer a nossa panfletagem. E não é bem assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com atitudes iguais a essa. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar o tópico 3 e o tópico 4. A igreja e os pecados virtuais. Os pecados virtuais, como nós já citamos aqui, um deles é o narcisismo, acabamos de falar, né? Narcisismo vem de um conto mitológico da mitologia grega que fala de Narciso. Narciso, ele, segundo o mito, ele era muito belo e, segundo os relatos, ele não achava uma pessoa ou uma mulher que fosse compatível com a sua beleza. Então, um determinado dia, Narciso resolve ir até um lago transparente, com águas cristalinas e transparentes, e ele observa a sua própria imagem projetada no lago. Então, Narciso, ele se apaixona por si mesmo. Olha só para vocês verem. Mas o pior da história, segundo o mito, é que ele se lança para agarrar, né, o seu próprio eu e ele acaba morrendo afogado no lago. Então, o narcisismo é um comportamento de amar a si mesmo, ser amante de si mesmo. E isso é como, por exemplo, a gente vê, o outro pecado aqui nas redes virtuais é o sensualismo, tá? Por quê? Porque o narcisismo também leva ao egotismo. O que é o egotismo? É o endeusamento do próprio corpo. Infelizmente, a gente vê muitos servos de Deus se dando a isso, postando fotos com roupas sensuais, com poses sensuais. Tome cuidado, meus amados irmãos. O sensualismo, ele continua sendo um pecado que é fruto da obra da carne. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Tomemos muito cuidado, porque nós temos que manter o nosso padrão de testemunho, nós temos que manter o nosso padrão de santidade, até mesmo quando nós estivermos usando as redes sociais. Vamos temer ao Senhor, meus amados irmãos, tá? E agora o ponto 4, fechando, fala sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui também o espaço virtual. Portanto, mesmo no mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus possa ser semeada, né? Então, por exemplo, eu sempre digo isso e volto a repetir. Eu não sou mais crente do que ninguém, eu não sou mais santo do que ninguém, mas eu uso sim as redes sociais que eu possuo
para divulgar a palavra de Deus, os trabalhos missionários, reflexões. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre os segmentos menos evangelizados do Brasil. E isso é bom, isso serve para conscientizar, para evangelizar. Ou seja, vamos usar as redes sociais, meus amados irmãos, tá? Como uma ferramenta poderosa de evangelismo. Eu não estou dizendo que você precisa usar a sua rede social apenas para evangelismo, mas use também para o evangelismo. Você pode, claro, sim, postar uma foto em família, um momento especial, tá? Mas evite certas coisas e use também, conscientize disso, que nós somos servos de Deus e temos que usar. Imagine se Paulo vivesse nosso tempo, com certeza Paulo usaria as redes sociais como ferramenta de evangelização. Sem ela, Paulo ganhou tantas almas, milhares de almas para o Senhor Jesus. Imagina se ele tivesse em mãos essa ferramenta. O pastoreio virtual. Outra coisa importante que proporciona as redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Deve, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. É verdade. Eu, por exemplo, já fiz cursos de liderança, né? Eu já fiz outros cursos virtuais pelas redes sociais e foram edificantes do mesmo jeito. Então é mais uma ferramenta aqui, é mais uma oportunidade aqui, que é a questão do pastoreio virtual. Hoje tem pastores na internet que são, eu, por exemplo, eu sou admirador de pastores como o reverendo Hernando Dias Lopes, pastor Josué Gonçalves, pastor Augusto Nicodemos. Então, são pastores que usam as redes sociais, mas para o proveito e para a edificação daqueles que o ouvem. Conclusão, chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo, como ele pode converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus possa ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade e proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.